Eu muito cedo, eu nasci numa família de classe média, né? Com uma mãe que era funcionária pública federal, ela ganhava muito bem, com o pai desaparecido, porque ele aparecia de vez em quando, a mamãe separou, eu tinha 4 anos. E eu muito cedo senti na pele uma certa diferença de classes, porque como a minha mãe tinha altos postos em governos, seja prefeitura, governo federal, até na presidência da República, eu conseguia entrar nas melhores escolas do Rio de Janeiro. Mas como eram escolas de freira, eu sempre sofri um bullying. Porque era assim, você não pode falar no seu pai. Porque ser desquitada naquela época era quase como um crime. Vocês não têm noção do que era ser uma mulher desquitada naquela época. Não era aceita mesmo. E na escola, eu era proibida de falar que eu tinha um pai. Disse, é melhor você dizer que ele morreu. E eu achava aquilo um absurdo, eu desde pequenininha, e eu sofri um certo bullying porque não era tão rica como as outras. Então eu senti desde o começo essa dificuldade no Brasil, esse espaço entre classes, e aquilo ali me incomodava muito. E aí, com mais ou menos 9 anos, eu fui interna, até uns 9 anos de idade, e quando eu saí do internato, eu comecei a notar mais as coisas na cidade. Naquela época tinha muito menino na rua, já tinha menino na rua. E eu comecei a ficar amiguinha deles, voltando da escola. Eu fiquei semi-interna, voltando da escola. Até que um dia eu resolvi, eu devia ter uns 10 anos, que eu ia vender as minhas revistinhas, depois que eu lesse, a Pato Donald, Luluzinha, etc. Tal, e eu montei uma banquinha na rua com as crianças na rua. E aí a mamãe chegou do trabalho, me viu sentada na rua, aquilo ali foi, realmente, eu levei uma pequena surra de ter feito aquilo. Mas a mamãe, ela era uma pessoa com muita consciência social e ela ajudava as crianças órfãs de uma fundação que existe ainda, que é a Fundação Romão Duarte, e nos levava, eu e meu irmão, uma vez por mês a gente ia visitar essas crianças. Então essa foi basicamente a minha infância. E foi com dificuldades? Não, financeiras não. A gente tinha uma vida bastante boa para uma classe média até meio abastada. Mas as dificuldades eram de ser aceita, né? A mamãe não era aceita e, por consequência, eu também não, né? Nem meu irmão. Então isso nos fez, eu e a ele, sofrer muito, até a gente entender do que se tratava. Com os 12, 13 anos, eu já comecei a entender várias coisas e já sabia me defender, né? Mas até então eu não sabia me defender. E com 13 anos, eu tive meu primeiro trabalho voluntário, fui ler para as crianças cegas no Benjamin Constant. Foi o seguinte, isso foi uma coisa interessante, porque eu estava sempre na rua. Naquela época a gente brincava na rua, agora não brinca mais. A gente andava de bicicleta, de patins, de patinete na Avenida Atlântica e tal. E eu estava passando num restaurante, que eu acho que existe até hoje, que se chama Taberna do Leme, que fica ali, Princesa Isabel com Gustavo Sampaio. E eu conhecia os garçons, conhecia todo mundo, e eles me chamaram, olha, tem ali uma moça da rua, né, que deu à luz a uma criança no banheiro do restaurante. Aí eu devia ter uns 13 anos por aí. Aí eu fui lá, aí vi o garotinho. E disse, olha, então vou levar para casa. Aí levamos a moça e a criança para casa. E depois a mamãe chegou, conversamos e íamos levar a criança para adoção justamente nessa Fundação Romão Duarte, né? Aí a menina, a mãe da criança, desapareceu. Nunca mais nós soubemos dessa pessoa e ficamos com aquela criança ali em casa. E aí, depois de 2 dias, a mamãe decidiu adotar. Bom, aí eu fiz o vestibular, muito cedo, com 17 anos, né? E passei para a Sociologia na Universidade do Brasil. Mas naquela época eu já tinha na minha cabeça, mas muito, muito segura, que eu não queria ficar no Brasil. Eu achava que aqui no Brasil eu ia sempre ter essas dificuldades e aquilo ali me incomodava muito. Eu não quero, eu quero ir embora. Então eu comecei a fazer exames, né? No consulado francês, não sei aonde, para várias universidades nos Estados Unidos e na França. Eu venho de uma família cujos meus avós eram estrangeiros, né? Francês, da parte de pai, a minha avó era brasileira, mas o meu avô era francês, e de parte de mãe, espanhol e italiano. Então eu tinha aquela ideia da Europa, que era isso, que era aquilo, e eu finalmente consegui uma bolsa para estudar na Sorbonne. Aí a mamãe dizia assim, mas você vai viver de quê? Eu disse, olha, não importa do que eu vou viver, eu vou
Porque essa era a minha ideia, sair do Brasil, conhecer outras coisas, viver uma outra vida do que aquela nhenhenhé aqui. Ao mesmo tempo que eu fazia muito esporte, eu sempre fui uma atleta, né? Eu fui campeã de natação, fui campeã brasileira de nado sincronizado, eu fazia salto de plataforma de 10 metros. Então, a minha vida toda se resumiu, até os 17 anos, em estudo e esporte. Pouquíssimo namoro, porque eu não tinha tempo, né? E eu adorava fazer esporte. Até hoje eu faço esporte, né? Então eu comecei e também gostava de montar cavalo, mas não tinha dinheiro para ter um cavalo. Então, às vezes, eu pegava o ônibus lá com 12 anos e ia até Deodoro para montar na escola de equitação. Então eu tinha uma vontade muito louca de fazer coisas, vontade muito louca de conhecer coisas, isso era meu, né? E a mamãe dizia, eu não entendo você, por que você não sossega? Eu disse, não, eu não quero sossegar, eu quero ter o mundo às minhas mãos. Eu pensava assim. E aí eu fui para a França, porque quando eu cheguei na França, na faculdade, aí você dizia, como é que você sobrevivia na França? E eu sobrevivia lindamente, porque como a mamãe trabalhava e a gente não tinha assim muito dinheiro sobrando, eu aprendi a cozinhar muito cedo, eu aprendia coisa elétrica, fazia tomada, eu aprendia tudo, né? Até as pessoas diziam que eu era como dizia o americano, um tomboy, que eu era mais masculina do que feminina. Eu não gostava de boneca, eu gostava de andar de bicicleta, gostava de subir em pedra. Entende? Bom, então, eu na França me dei muito bem, porque eu não só cozinhava, como eu passeava cachorro, eu ganhava a minha vida muito direitinho lá. Mas na faculdade, foi a primeira vez que eu senti o que quer dizer realmente as 3 palavras francesas que nós aprendemos com a Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Porque você aqui, naquela época, na universidade, era uma elite, né? Você não tinha contato com nenhum negro, a não ser a sua empregada, a não ser o filho da sua empregada. Então, era uma coisa muito diferenciada aqui no Brasil. E quando eu cheguei na faculdade na França, aí tinha de tudo quanto é jeito. Tinha africano, tinha muçulmano, tinha imigrante, tinha de tudo, né? Bom, então eu fui estudar linguística e filologia, né, que é o estudo da língua, que é o que eu gostava, dentro de um conjunto de letras. E eu conversando com essas pessoas, eles me convidaram para ir na casa deles nos subúrbios, muitos imigrantes, né, da Argélia, da Tunísia e muitos africanos também. Aí, quando chegava na casa deles, o que eu via? Um monte de criança no chão, e eu dizia assim, escuta aqui, essas crianças não vão à escola, não? Ah, vão. E aí? Ah, mas elas não aprendem. Aí eu comecei a ver que nessas casas havia uma dificuldade de aprendizado em todas as crianças. Era uma coisa que era em todas as casas, as crianças tinham dificuldade de aprendizado. E eu comecei a pensar por quê. Naquela época, você não tem o que você tem hoje, na internet, não tinha nada. Não tinha nada. Naquela época era você ir na biblioteca, não tinha neurociência, ninguém conhecia nada, e sentar e ver o que tinha sobre isso. Muito pouco. Então eu comecei a escrever a diversas organizações não governamentais se alguma delas bancaria uma viagem minha à África para fazer os estudos para defender a minha tese, que foi Problemas de Aprendizado em Crianças em Países em Guerra. E eu encontrei uma ONG sueca que realmente, ok, tudo bem. E aí eu fui para a África e constatei nesses países exatamente o que acontecia nos subúrbios de Paris. As crianças não aprendiam, digamos, plenamente como deveriam, né? A ler, a escrever, a interpretar, a falar. Quer dizer, a parte cognitiva era muito, muito pouco desenvolvida. E aquilo ficou na minha cabeça, né? O que eu vou fazer com isso depois? Fui lá, escrevi o que eu tinha que escrever, etc e tal. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito pesquisadora de tudo e cheguei à conclusão que aquilo tinha que ter uma razão. Mas qual era a razão? Naquela época não tinha os estudos de cérebro que tem hoje, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça e a vida foi andando, né? Aí eu conheci o meu marido, o primeiro marido, que era um diplomata sueco. Aí a vida deu uma guinada, né? De estudante pobre em Paris, num bairro mais ou menos de estudante, eu fui parar num bairro rico de Paris, porque casei com um diplomata. Aí foi uma diferença muito grande, tudo diferente, né? Mas eu também pude observar como é que aquelas pessoas viviam, o que elas pensavam do outro lado, porque eu tinha conhecido os dois lados, como no Brasil também tinha acontecido os dois lados, né? E aí eu comecei a pesquisar, sempre pesquisando, mas sem saber exatamente o que eu ia fazer com aquilo. Aí eu morei na Suécia, tive meus 3 filhos, morei em Portugal, tudo isso na vida diplomática. Em Portugal,
Eu fiz um trabalho muito bom com crianças surdas. Isso é pagas por uma ONG sueca, um estudo sobre crianças surdas em Portugal, porque a Suécia tem um dos melhores institutos para surdos do mundo, né? E Portugal não tinha nada naquela época, foi logo depois da Revolução dos Cravos. E aí eu comecei a fazer um estudo, etc e tal, com crianças com necessidades especiais, enfim. Eu nunca larguei de toda a minha ideia de que isso algum dia iria dar alguma coisa. Vim para o Brasil com os 3 filhos. Por quê? Porque eu estava cansada de ficar lá. Chega uma certa hora, eu estava desde os 17 anos fora do Brasil, né? Aí bate aquela vontade de dizer, quem sabe se eu voltar as coisas vão se arranjar de outra maneira, né? Aí eu voltei com os 3 filhos, não tive dificuldades em arranjar emprego, porque enquanto eu estava em Paris, além da Universidade de Filologia, eu fiz uma universidade de intérprete simultânea. Então, eu fui intérprete simultânea do mercado comum há alguns anos. Aí, chegando aqui, eu comecei a fazer a interpretação simultânea, né? Mas como era uma coisa esporádica, você com 3 filhos não dá, você tem que trabalhar. E então eu fui trabalhar num banco. Aí fui para a Fundação Getúlio Vargas, fiz matemática financeira, né? Porque eu disse, eu não sei o que vai acontecer, quem sabe se a minha carreira vai ser num banco. Mas as crianças sempre falaram mais forte. Aí eu comecei a fazer um trabalho nas ruas e ninguém sabia, desde 1980. Comecei com um grupo em Copacabana, depois um segundo grupo em Copacabana de meninas que se prostituíam ali na Constante Ramos, depois em Madureira, Meia e no centro da cidade, na Candelária. Aí eu conheci aquele universo desses meninos na rua de verdade, porque eu botava meus filhos na cama e ia para a rua estar com eles, e aí eu fundei uma escola que eu chamava Sem Portas Nem Janelas. Comecei a alfabetizar aquela garotada toda. E aí isso durou anos, até 1993, quando aconteceu a chacina da Candelária. Nesse interim, eu me casei de novo, o meu segundo marido apoiava plenamente toda essa minha ação, nunca disse nada contra, mesmo quando eu ia para a rua de noite. E em 93 aconteceu a chacina da Candelária. Até então ninguém sabia quem eu era ou o que eu fazia. Não, eu estava lá com as crianças há 1 ano e meio, com aquele grupo, né? Era um grupo muito grande, de quase 80 crianças, pequenas. Os maiores de 16 anos eram só 4, o resto era uma garotada, toda uma pivetada muito pequena, né? E nos últimos 6 meses, antes da chacina, começou a inchar. Engraçado que as crianças vinham todas de uma mesma comunidade, ou perto dessa comunidade de Madureira. Então, eles vinham dessa área. Então, um dos garotos disse, vai para lá que é bom, ou não sei o quê, tem escola, tem isso, tem aquilo, e aquilo começou a inchar. E eu tinha muito receio de que ali fosse acontecer alguma coisa realmente. Tanto que eu procurei todas as autoridades, a minha consciência foi tranquila. Eu procurei todos na prefeitura, desde secretário de Ação Social até prefeitinho do centro da cidade, dizendo, olha, tem que ser feita alguma coisa, ali pode acontecer alguma coisa. Logicamente que na rua tem drogas, que os meninos estão soltos, né? Alguns maiores talvez trafiquem, vendam, etc. e tal. Então, eu tinha receio que alguma coisa nesse sentido acontecesse. E eu, no dia 23 de julho de 93, eu fiquei lá até as 8 horas da noite, que tinha um conflito. Tinha uma passeata da CUT e os meninos estavam muito exaltados. Aí, quando foi mais ou menos às 6 horas da tarde, passou um carro de polícia e um menino jogou uma pedra. E aí criou um conflito ali, e esse menino, que era maior, que nem era da Candelária, foi preso. E os meninos estavam super agitados. Aí eu disse, bem, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, ver como é que vai dar. Naquela época não tinha celular, não tinha nem descagem direta. Aí eu dei 3 moedinhas para cada um, escolhi 3 crianças e disse, olha, se acontecer alguma coisa, vocês liguem a qualquer hora da noite. Aí eu fui para casa, mas engraçado, naquela noite, que eu não me deitei. Todo mundo em casa foi se deitar, eu fiquei vendo televisão vestida. Quando foi mais ou menos 15 para meia-noite, toca o telefone, um dos garotos fala, olha, estão matando a gente. Eu peguei o meu carro, aí quando eu olhei o meu carro estava sem gasolina, eu falei, caramba, como é que eu vou chegar na Candelária? Aí parei num posto na Jardim Botânico e falei, moço, pelo amor de Deus, eu juro por tudo quanto é sagrado que eu volto amanhã e me pago, me ponho 20 pratas no carro que eu preciso chegar na Candelária. E aí aconteceu, aí eu fui lá, e quando cheguei, ainda não tinha imprensa, não tinha ninguém. Aí o que eu fiz? Vi os mortos, não tinha nada a fazer, agrupei as crianças comigo,
disse, vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer. Aí começou a chegar a imprensa, aquela coisa toda, imprensa internacional, fotografia, blá, 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 blá. E aí veio o rabecão, lá pelas 2 da manhã, levou as crianças mortas, e eu continuei no mesmo lugar, com as crianças à minha volta. Tem uma foto disso muito bonita que saiu em todas as revistas, né? Aí foi todo mundo embora, a imprensa foi embora, foi todo mundo embora. E eu fiquei ali com aquelas 70 crianças à minha volta. Falei, o que eu vou fazer? Vão voltar e vão matar todos nós. Ficamos assim até as 6 da manhã. Não tinha nenhuma ajuda, ninguém veio dizer, olha, vocês precisam de uma van, de uma Kombi, sei lá, para levar vocês pelo lugar. Não, a gente ficou ali, na sarjeta, até as 6 da manhã. Aí às 6 da manhã eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou começar a levar essas crianças para a primeira DP na Praça Mauá. Aí eu organizei os grupos, eu tinha uma perua Volkswagen. Eu falei, vamos botar 10 em 10 aqui dentro. E aí eu comecei a levar as crianças da primeira DP. Fiz várias viagens da primeira DP. E eu achei estranho, né? Você tem um fato de umas crianças assassinadas no meio da rua, aí todo mundo vai embora e fica por isso mesmo. Muito estranho. Mas foi assim que aconteceu. Isso foi o Wagner. O Wagner, ele não estava no grupo da Candelária naquela noite. Ele estava nas proximidades da Praça Mauá. Mas os policiais que mataram na Candelária, não satisfeitos com terem matado 7, eles foram à procura de mais meninos de rua na cidade. E aí encontraram o Wagner e mais um, ali nas proximidades da Praça Mauá, colocaram-los no carro, foram até o MAN e tentaram matá-los no MAN. Só um morreu, o outro, não sei como ele sobreviveu com tanta bala. Mas ele sobreviveu. Bom, o Sandro foi um menino que chegou na Candelária com 11 anos. Tá? O que ele contou quando ele chegou é que a mãe tinha sido assassinada e que um dia ele fugiu. Ele no começo não contou nada, eu fui tirando aos poucos. Da onde ele vinha, se ele tinha família. Ele disse que não tinha família, embora depois a gente soube que ele tinha uma tia, né? Mas ele chegou muito tímido bom, logo depois ele se enturmou, que todas as crianças se enturmam na rua. E quando aconteceu a chacina, ele devia ter uns 8 anos, 10, entre 9 e 11 anos, tá? E depois eu nunca mais vi. Porque aí uma parte do grupo se dispersou, né? Mesmo quando eu estava debaixo da ponte, alguns ficaram, outros não. E o Sandro eu nunca mais vi, a não ser no dia quando eu soube depois do ônibus no 74. Naquela época não tinha celular, né? Então, se eu tivesse... Quer dizer, a única coisa que além da morte da menina, logicamente, que você sente muito, é que ele, se você vê bem no filme documentário, não no filme ficção, no documentário, ele me chama 3 vezes. Ele diz, chama-te Ivone. Chama-te Ivone, chama-te Ivone. Aí, ó, aqui, se liga só, rapaziada. Da mesma forma que vocês acham excesso, também não sou de governo não, tá ligado? Não quero saber desses teus de polícia não. Então, papo reto mesmo. O bagulho vai ficar sério mesmo. Pode olhar pra minha cara, não vai minha cara mesmo. É um crime mesmo. O bagulho é sério, eu não vou conseguir. Eu vou explodir a cabeça dela 6 horas. Se não ficar agarrando, não precisa. Vou botar ela aqui nessa Baixa aí. 6 horas, não, aqui, não tem as câmeras, é melhor pra você. pode filmar todo o Brasil, olhar Tem as câmeras com fundo dele, é melhor. eu quero 15 anos, na cabeça da minha forma e tal. Deixa eu Entendeu, Sérgio? As câmeras com fundo dele. eu pago a patrão, primeiro pra morrer nesse ela aqui, tá ligado? Tá ligado? Fica no meio das câmeras. Tem a câmera com fundo dele. Não liga essa porra, não. Tá. Ó, aqui não tem filme de ação não, hein? Aqui o bagulho é sério, meu irmão. Não tem bagulho de filme, não. Aqui o bagulho é sério. Vocês colocam esse som, ligado? Vocês ficaram aqui mais ligados, né? Botaram essa pra você ligado? Botaram. Uma taxa de moça na candelada? Não tava lá, não? Então, se houvesse meios de comunicação melhor naquela época, e se eu tivesse ido, isso é uma coisa que sempre ficou no meu coração, se eu tivesse estado lá, talvez o desfecho fosse diferente. Mas eu não estava. Então não adianta ficar pensando, né? O Projeto Herê, ele é uma escola,
né, que não é uma escola do MEC, mas é uma escola que se especializou em crianças com problemas de cognição e, às vezes, problemas de cognição muito graves. Eu funciono no contraturno, as crianças vêm sozinhas, as mães trazem, as escolas me mandam juizado de menores, conselho tutelar, por exemplo, hoje eu recebi 2 que me pediram uma vaga vindo do juizado de menores. 2 meninos que saíram do abrigo e que precisavam, etc. Então, eu atendo todo mundo, desde que eu tenha vaga, eu tenho um espaço limitado, entre 430 até 450, talvez eu possa, né? Então, eu tenho um espaço limitado. Funciona perfeitamente bem. Depois que a pedagogia virou política pública no Rio de Janeiro, eu estive em Recife capacitando professores, Ilha do Marajó, Minas Gerais, e agora eu vou abrir a primeira escola, o ERE, em São Paulo. Uma escola pública em São Paulo que vai usar a pedagogia, e entrei num concurso agora na Inglaterra para que a pedagogia seja escolhida como a pedagogia para crianças refugiadas. E nós estamos no processo de seleção, etc. e tal. Então, eu acho que, hoje em dia, a escola é uma escola muito respeitada no Brasil inteiro, com resultados magníficos. A minha resiliência é de 94% no desbloqueio de crianças que chegam sem saber absolutamente nada. Respeitada, a pedagogia é uma pedagogia conhecida, e eu acho que daqui para frente vão ser só sucessos. 35 anos de trabalho, agora nós estamos começando a colher os louros, finalmente. Se eu fosse uma escola reconhecida pelo MEC, eu não seria mais uma escola alternativa, né? Então, a minha pedagogia teria que ser reconhecida pelo MEC. Quem sabe um dia isso vai acontecer, não sei, né? Se eu tiver muito sucesso lá fora, é capaz de eu conseguir aqui dentro, porque aqui no Brasil é sempre assim, né? Então, eu tenho essa escola que é, digamos, um hospital. É uma escola-hospital de cognição, né? E eu tenho uma lista de espera muito grande. De 2 anos para cá, a qualidade das crianças piorou muito, no sentido que eu tenho cada vez crianças mais traumatizadas, né? Uma vez que a sociedade não funciona, uma vez que o Brasil entra em recessão, uma vez que você tem o desemprego que está tendo, né? Eu tive, nos últimos 3 meses, 35% das mães desempregadas de serviços gerais e empregadas domésticas. Então, elas estão sem emprego, foram todas despedidas. Então, você mede sim, com 1 milhão de desemprego nos últimos 4 meses, 50 mil na indústria, de eletrodoméstico, etc. Mas você tem que medir lá embaixo onde eles estão demitindo. Eles estão demitindo empregada doméstica e serviços gerais. Então, isso cria um desespero, isso cria problemas na família insolúveis, né? E as crianças sofrendo traumas cada vez mais. Infelizmente. Vocês não têm ideia do que é o ERE. Eu não tenho violência, bullying, tem nenhuma criança gritando, não tem um professor estressado, as crianças se comportam yang-yin, no maior equilíbrio. Porque a pedagogia é isso. A minha pedagogia, como é que ela funciona? Ela funciona dentro da sala de aula. Então, eu mudo a maneira como ensina. É como uma nova gestão de classe de aula. Esquece a escola tradicional, fora com ela. Você tem que usar hoje todos os utensílios que você tem de neurociência e de conhecimento para fazer com que aquela sala de aula seja mais equilibrada. Acabei de ler um artigo onde 1 em cada 3 professores do Brasil não consegue dar aula. Até posso passar esse artigo para vocês. Interessantíssimo. Foi uma pesquisa feita em 500 escolas no Brasil todo. Então, você tem um nível alto de professores com problemas psiquiátricos, né? Por quê? Porque essa escola tradicional não contempla mais a criança de hoje que mexe com tecnologia. Ela é muito lenta. E isso eu consegui muito bem com a pedagogia. Equilibrar essas crianças. Olha, os meus filhos, quando eu comecei para a rua, eles eram mais ou menos, sei lá, 12, 6 e tal. Eu sempre fui uma mãe muito presente. Eu acho que a gente pode dividir o nosso espaço de várias maneiras, né? Você não precisa ser exclusiva. Então, eu eduquei-os não com essa idade, com esse pensamento de exclusividade, né? Eu dizia para eles que o mundo é muito vasto e que você sempre tem que ajudar o próximo, se possível, né? E que o meu amor por eles era incondicional, mas eu também tinha que ajudar as outras crianças. No começo, por que você tem que ajudar as outras crianças? Eu disse, olha, cada um nasce de uma maneira. A minha maneira de ser é essa, né? Eu tenho que ajudar essas crianças. E pouco a pouco eles foram compreendendo que o amor
ele não pode ser exclusivo e não pode ser massacrante. Então, que você pode ter amor por todos, quase na mesma relação. Tá? Eu me lembro uma vez que minha filha perguntou, mas você gosta do meu filho tanto quanto outras crianças? Eu disse sim. Para mim, criança são todas crianças, né? O abraço que eu dou no meu neto é o mesmo que eu dou numa criança na maré ou numa criança na rua. Eu tenho amor por todos eles. Isso eu digo sem o menor, as pessoas ficam chocadas. Como a família? Eu digo, a minha família é muito grande. A minha família é enorme, de todas as crianças que já passaram na minha mão. E todas elas recebendo o mesmo amor. Olha, a minha visão da UPP é que ela começou bem e no momento não está bem. Eu acho que todas as políticas... Eu sou doutora em políticas públicas, eu tenho vários doutorados, um desses é em políticas públicas. Eu acho que você tem que ter sempre adaptações. O modelo inicial, ele é bom para aquele momento. 6 meses depois, você já tem que ter outras estratégias. 6 meses depois, outra estratégia. A UPP foi uma coisa que não mudou. Ela ficou com a mesma estratégia desde quando foi criada. Então, o que acontece? Ela não está funcionando. E não preciso eu dizer, vocês veem nos jornais o nível de violência que voltou, a bandidagem voltou toda, nunca houve tanta gente armada nas favelas a 50 metros de um lugar onde estão os policiais. Não é a culpa dos policiais, eles estão ali em ordens, é a culpa das estratégias de política pública. O que se quer? Você não pode querer enfiar um monte de PMs numa comunidade sem ter alguma coisa muito bem articulada. Olha, quantas vezes eles entram lá na Maré, me perguntam assim, onde é o bloco 256? Ué, sou eu que tenho que saber onde é o bloco 256? Não tem que saber nada. Eles têm que entrar numa favela sabendo onde é o bloco 256 e o que eles vão fazer no bloco 256. Então, a maneira de agir, ela é errada. Então, o que adianta você estar numa comunidade quando as drogas estão entrando e quando as armas estão entrando? Eu fiquei muito impressionada uma vez com o comandante do BOP, foi uns 3 anos atrás que nós começamos a ter umas reuniões com o BOP, antes de mudar o comando, e ele falou para mim, não, mas nós não estamos aqui para combater o tráfico de drogas. A UPP é para que não haja armas. Eu não entendi muito bem, porque a relação entre as duas coisas é uma só. Então, eu acho que nós estamos num momento onde esse projeto tem que ser revisto. Ih, nem fala naquilo. Aquilo foi uma coisa... aquilo ali, olha só, aquilo ali, eu acho que deu para todos nós, né, inclusive vocês estudantes, uma ideia do que é realmente a sociedade brasileira, ou o que é a sociedade carioca. Eu digo brasileira porque aconteceram lixamentos em todo o Brasil, depois daquilo, né? Então, você está na sua casa, aí liga e digo, olha, doutora Ivone, todo mundo sabe que eu trabalho com criança, tem aqui um menino nu amarrado num poste. O que você vai fazer? Você vai dizer, que se dane, não quero saber. Não. Eu, no caso, nunca faria isso, nem se fosse um cachorro ou lá o que fosse. Eu ia lá. E quando cheguei, encontrei aquele menino amarrado no poste, nu, todo machucado, cabeça toda sangrando, a orelha cortada, nu, todo... Aí eu falei, o que aconteceu? Né? Aí ele falou, olha, uns caras, vários, nos pegaram ali no aterro e bateram em mim e num colega meu, só que o meu colega conseguiu fugir e eu não consegui fugir. Tá? E aí, o que eu fiz? Como qualquer cidadã, eu chamei a polícia militar, chamei o corpo de bombeiros, né, porque eu precisava de uma serra elétrica para tirar a tranca da moto que estava no pescoço dele, e disse, bom, quando acabou o assunto, eu entreguei o menino na ambulância para as autoridades. Essa foi a minha ação. Só que saiu uma foto que foi publicada no Facebook de eu perto do menino. Aí é que foi o negócio. Qual foi a reação da sociedade? A pior possível. A pior possível, porque na cabeça deles aquilo ali era, um menino que roubava era, mas não era um ser humano. Então tinha que morrer. Como eu ajudei o menino, enfim, entreguei os meninos às autoridades e de uma certa maneira salvei o menino naquele momento, eu estava ajudando um bandido. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir
antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Aí começaram os ataques, né, de tudo quanto é jeito na minha casa. 4 horas da manhã eu tocava o telefone, sua isso, sua aquilo, nem vou dizer a vocês o que eles me chamavam, sua aquilo, sua isso, não sei o quê, ameaça de morte via e-mail, inúmeras, mas com uns textos pior do que Hitler, pior do que queimar judeu em forno, uma coisa impressionante, né? Bom, aí qual foi a minha atitude? No começo perplexa, e depois eu pensei, bom, vamos fazer disso um estudo, a minha ideia de pesquisadora. O que está acontecendo na sociedade brasileira que você tem uma reação tão negativa a esse fato, né? Então eu cheguei à conclusão que nós estamos numa sociedade altamente, não só conservadora, meio fascista, né? Onde cada um por si e Deus por todos, onde as leis não funcionam, ou funcionam mal, onde todo mundo está de saco cheio da violência, onde todo mundo está de saco cheio dos desgovernos, todo mundo de saco cheio da corrupção de tudo nesse país. E aquele menino resumiu tudo isso. Aquele menino, naquele momento, resumiu todo o descontentamento de uma sociedade, né? E mesmo quando aquela mulher foi morta, a moça que foi morta em São Paulo, que foi linchada, houve muito pouca gente contra. Ah, mas ela era culpada mesmo, sem saber se ela era culpada. Então aquilo ali me chocou muito, mas ao mesmo tempo eu digo, bom, essa é a sociedade que eu vivo. Então nós vamos ter que tentar mudá-la. Eu sempre acho que nós temos que ser muito positiva nas mudanças no Brasil. Tudo é um processo, né? Nós estamos agora num processo onde as crises têm que levar alguma coisa positiva. Eu sempre penso assim, tá? E o caso desse menino foi justamente isso. Me fez entender uma sociedade talvez cansada de tudo que acontece, que está acontecendo há 500 anos nesse país. Esse rótulo eu vou ter a vida toda. Não, esse rótulo eu não vou me desviar nunca, né? Esse rótulo é muito engraçado. Eu estava caminhando no aterro há um mês atrás e o pessoal da assistência social recolheu assim, uns 10 meninos pequenos que estavam lá. E eu cheguei perto lá da van e perguntei, tem algum menino da Maré aqui e tal? E aí começou a juntar os passantes, né? O pessoal que estava ali no seu lazer. Pô, de repente começaram a me xingar, olha ela, é isso mesmo, leva para casa, esses bandidinhos, não sei o que lá. Então isso é um rótulo que eu vou ter a vida toda. A incompreensão de se que aquele menino pequeno está ali no aterro roubando é porque alguma coisa falhou lá na frente ou atrás. Falhou a educação, faltou a família, falhou a família, faltou políticas públicas, faltou uma série de coisas. Não vou desculpar o roubo, mas o entendimento de que a sociedade brasileira é falha e que produz isso, isso tem que ser dito. Ah, mas a culpa não é minha. Eu digo, não, a culpa é sua também. A culpa é sua que não cobra. A culpa é sua que elege, não sabe nem quem elege o amigo do amigo do amigo porque é bonitinho. A culpa é sua também. Então, enquanto nós não formos realmente cidadãos no Brasil, nada vai acontecer. Não, eu nunca pensei em desistir. O que eu fiz, no caso do menino do poste, foi que eu fiquei com tanto medo, eu pedi proteção policial. Aí a polícia disse, olha, a gente pode proteger durante um certo tempo, depois não pode proteger mais, porque a minha sensação é que algum maluco ia me dar um tiro no meio da rua, né? Na época da Candelária, eu levava muita cuspida na rua. Entrava no supermercado, vinha alguém e cuspia, sua isso, aquilo, aqueles meninos roubavam, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, eu achava que ia acontecer a mesma coisa pior, porque na época da Candelária não tinha mídia, não tinha Facebook, não tinha nada.
né? Era só carta e o telefonema. Mas agora não. Agora você, em 1 minuto, você tem a informação para 500 milhões de pessoas. Então eu digo, bom, eu vou levar um tiro. As ameaças que me fizeram eram tão sérias que eu vou acabar levando um tiro. Eu fiquei assustada com a reação da sociedade. Então a minha ideia foi, o que eu fiz? Eu saí de todas as mídias. Facebook, LinkedIn, Twitter. Eu disse, olha, eu vou me afastar durante um certo tempo e ver que bicho vai dar, se isso vai passar, né? E aí continuaram as ameaças, telefone e tal, eu saí do país 10 dias. Fui visitar uma amiga minha que mora no Chile, fiquei 10 dias lá. E depois, aí 3 meses, 4 meses depois, eu disse, bom, agora acalmou, então eu volto. Porque eu uso o Facebook como meu blog, né? Pro Herê, etc. Essas coisas. Então, estar na mídia me faz falta pelo trabalho que eu faço. Mas foi duro, foi muito difícil. Muito difícil. Agora, ultimamente, está tudo calmo. Até a próxima. Não sei qual vai ser a próxima.